Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje eu vou te ensinar a fazer essas lindas necessaires. Essa encomenda é de uma pequena cliente que quer presentear as suas professoras que tanto ama no Dia dos Professores. Essa pequena cliente é a minha filha Heloísa. Essa modelagem é simples, mas com detalhes que encantam. Essa também sem necessidade de imprimir moldes. As medidas serão mostradas durante o vídeo. Vamos começar? Então aqui eu iniciei num caramelo, num doll, e daí eu já marquei 4 centímetros. Então serão 3 tiras de 4 centímetros por 1,5. Aí você vai deixar separadinho para tirar as medidas das necessaires. Eu, para tentar fazer como uma linha de produção, são 5 professoras, mas eu cortei 6 necessaires. Uma vai ficar para mim, que sou professora aqui de vocês. O material que você vai usar, daí vai ser uma gravação no Prada, o principal. A estampa eu achei muito linda. Eu achei que depois que eu terminei, ficaram assim, ficou outro nível, ficou bem legal mesmo. Eu acho que as professoras vão gostar. Então, a medida aqui do principal, eu vou cortar 27 por 25. E presta atenção ali no forro. O forro ele vai ser um pouquinho maior, vai ser 25 por 29. Então aqui vou cortando tudo de uma vez para não ter que ficar voltando depois. Então já faz como linha de produção. Eu achei que foi um tempo assim razoável, sabe? Por eu ter começado para tirar as medidas, tudo ali. Então eu fiz essas 6 necessaires em torno assim de 2 horas e meia a 3 horas, ainda parando um pouco, tira a roupa da máquina, estende e deu certo. Ó, então aqui já separei o meu principal e ali o meu forro. O forro eu usei o TNT Gramatura 150. Aí agora eu já vou preparar o zíper, corto ali um pouquinho maior que o meu principal, então em torno de uns 28 centímetros, já que é 25, e corto das 6 tudo de uma vez. Apesar de ser ali tudo na mesma cor, eu fiz um pouquinho um modelinho diferente. Em algumas, uma eu usei esse cursor que ele é de alcinha, nos outros eu usei o cursor normal, mas coloquei daí um tirantezinho ali para a professora poder pendurar no banheiro para não molhar. Aí vamos começar colocando o zíper. Então coloco primeiro aquela tira caramelo, daí sobre o principal e o zíper. O zíper sempre com a cremalheira virado para baixo. Costurei, daí vou cortar aquela parte do caramelo que sobrou para as próximas. E agora já vou colocar o forro. Aqui, ó, como sobrou, depois que eu cortei para 6 necessários, sobrou lá um pedacinho, né? Então eu não joguei nada fora. Daí peguei e aproveitei para fazer o tirante daquela tira de 4 centímetros. Costura lá meio pé de máquina em cada uma delas, para ficar. E a linha, eu sempre opto por ter duas cores de linha, ou um creme ou a preta. Não uso outra linha. Não vejo problema em usar a cor diferente, se o ponto da tua máquina está bem regulado, fica bonito aparecer a costura. E aqui eu vou separando, ó, já deixo tudo separado também de todo mundo o forro. Agora eu vou colocar, costuro lá bem pertinho, um pé de máquina bem pertinho da cremalheira. Vou fazer isso em todas de uma vez, para acabar todo mundo junto.
Ó, aí eu vou dobrar, vou colocar o clips e vou, ó, esticar bem, assentar bem, porque esse cursor ele não pode enroscar. Então coloca ali uma presilha para segurar. E vai fazer isso para todo mundo também. Ó, feito, deixa, olha, eu mostrando que eu fiz em todas. Agora tem que ser ali meio pé de máquina, sempre olhando para o pé calcador para tentar fazer o mais reto possível. Mas não somos máquinas, né? Então, se ficar um pouquinho tortinho, não tem problema também. Mas tenta fazer o teu melhor. Agora vai repetir o mesmo processo em todas elas. Meio pé de máquina em todas, sempre olha atrás, vê se não desdobrou o teu principal, o teu forro, para ver se não tá pegando. Ó, e ali já costurei todo mundo. Agora eu vou fazer do outro lado. Eu vou mostrar de duas formas, que dá para costurar tudo junto de uma vez e depois separadinho para quem tá começando. Ó, coloquei já a tira, daí a frente da tira sobre o principal e a cremalheira vai ter que ser para baixo ali e o forro. Daí prende tudo junto e daí um pé de máquina. Esse jeito ele é mais rápido. Você demora um pouquinho mais ali para você deixar tudo juntinho, mas costurou ali já era. Ok? Ó, tem esse monte de linha que fica ali perto do zíper, me incomoda na hora de passar o cursor. Mas se você não precisa cortar, tirar elas agora. Vou te mostrar, depois eu te mostro por quê, porque você vai cortar tudo junto depois. Ó, daí aqui desvira e daí agora você vai ter que dobrar e rebater aquele teu detalhe de acabamento da tira. Essa tira, o efeito dela é só para ficar bonita mesmo, ela não tem intenção de fortalecer ali o zíper, nada, de firmar o zíper. É só para ficar bonito. Ó, então coloquei ali a tira sobre o principal, o zíper e vou prender tudo junto. Se você quiser pausar o vídeo para entender bem essa parte, também pode ser. Coloca os clips para te ajudar ali, para não ficar saindo do lugar. Ok. E daí desvira. E vai rebater também, fazer como você fez da outra vez. Estica bem, dobra, se for o caso, coloca a presilha para segurar o prendedor. E daí eu coloco às vezes embaixo dessa tábua de corte para ir esticando já. Ó, aqui é um outro jeito de fazer. Coloca lá de novo o principal, a tira caramelo e o zíper. Eu tirei o zíper, né? Separei da outra parte e coloquei ali com a cremalheira virada para baixo. Ó, ali que eu cortei mais curto o meu forro, por isso que eu falo lá no começo do vídeo que tem que ser maior. Para minha sorte, não costurou ali ele embaixo, porque eu deveria ter puxado, até me assustei, sabe? Ah, costurou, mas não, ele estava menor. Na verdade, eu cortei para fazer essa necessaire, cortei ela do mesmo tamanho que o principal, mas não, gente, corta em 2 centímetros, porque ali na frente eu vou mostrar por que que tem que cortar maior. Ó, daí desvira
e vai rebater. Colocou lá o forro. Ó, perceba que durante eu tô costurando, a parte do principal, ela fica meio folgada, por causa que eu cortei o forro do mesmo tamanho que o principal. Aí depois eu tive que fazer uma adequação. Mas ok, vamos fazendo normalmente. De novo, principal, tira e o zíper com a cremalheira virada para baixo. Daí, ó, deixei o forro para colocar depois, não quis colocar tudo junto dessa vez. Para vocês verem que tem bastante formas de fazer essa parte para quem está começando. Não tem um jeito único na costura. Agora, ó, coloquei o forro em cima do zíper e um pé de máquina bem pertinho da cremalheira. Agora eu vou desvirar e vou rebater. Meio pé de máquina, bem retinho até o final. E dobra. Ó, não é porque é uma nécessaire que a gente pode fazer ela simplesinha, né? Então, quanto mais você colocar detalhes nela, se você tiver etiqueta, colocar a tua etiqueta, agrega valor nela. Aí tirei ali. Coloquei, gente, eu tô passando porque várias vezes, porque são várias formas. Tem bastante gente que tá começando. Então é para fixar bem e até ver como que é a produção, que nem eu falei, né, sobre o tempo, para você ver como que faz para ganhar tempo, talvez você tenha até um jeito mais rápido de fazer. E daí tem sempre aquela pergunta: "Ah, mas eu levei quase o dia inteiro para fazer no começo". Não tem problema você demorar. No começo é assim mesmo e depende também do material que você está usando, se você tem tudo ali perto de você, na tua mão. Então, em torno de 3 horas eu fiz ali as 6. Imagina você fazer 12 no dia, né? Você trabalhar o dia todo, 12 no mínimo, né? Que dá para fazer bem mais se você pegar firme ali mesmo, né? Então, dá para viver também fazendo bolsas e necessaire. Muita gente, né, trabalha com isso. Daí, sobre custo, eu não vou colocar aqui, porque depende muito, né? Depende de onde você mora, quanto que você paga no teu material. Tem gente que paga frete, outros não. Às vezes vem de lugar muito longe, então cada um vai ter seu preço, né? Cada um sabe o tempo que demorou para fazer ali, então é bem complicado colocar um padrão, ah, venda por tanto. Não, você que vai ter que dimensionar ali o valor que você quer vender. Então, fica bem a critério, se você gosta de ir costurando e já tirando as linhas, é uma opção. Eu não gosto de ter linha na hora que eu vou passar ali o zíper, por isso que eu tiro. Eu paro, ó, ali eu já cortei a maioria das linhas, né? Mas se você quiser deixar para cortar depois, dá, porque você vai tirar tudo de uma vez.
Ó, aqui eu junto, não vai ser a modelagem, não vai ser dessa forma a modelagem, que eu quero que o zíper fique mais para cima. Mas para eu passar o cursor, eu coloco ela bem centralizada, que facilita se eu prender dessa forma. Daí fica lá em cima, pontinha com pontinha, encaixo, seguro as pontinhas lá que tem que ficar do mesmo tamanho e puxo. E daí ali passei uma vez, agora tem que passar essa segunda vez para o cursor ficar bem no meio. Ó, esse é um tipo de cursor que ele já tem uma alcinha. Esse cursor eu não fiz, eu comprei ele já desse jeito. Se você tiver aquele balancinho e quiser fazer, tem como também, mas eu não tenho. O que eu tenho é para botão de pressão, mas aqueles de plástico é bem fraquinho, eu nem tenho esses ilhosos ali, essas coisas. Aí aqui eu vou colocar o cursor simples. Corta a beiradinha. Encaixo, pontinha com pontinha e puxo. Deixa no meio. E assim foi para todas as outras, mesma coisa. Ó, esse cursor, ele tava com uma manchinha. Ai, ninguém merece, né? Ganhar alguma coisa com qualquer defeito que seja. Daí eu desisti. Falei, não, vou pegar um outro cursor bonitinho. Daí usei esse outro. E daí acabou que uma necessaire só ficou com aquele de alcinha, e o restante ficou com o cursor mais simples, mas daí eu coloquei o tirante para ajudar ali na hora que você vai pendurar. Ó, então eu já coloquei em todas. Agora ali eu não vou costurar já não vou fechar. Eu só fiz uma costura em cima do zíper, porque eu imagine tirar o meu cursor, né, na hora que eu for desvirar. Então foi só uma costurinha de segurança em cima do zíper. E aqui, ó, eu fui tentar desvirar, nossa, maior trabalheira. Tive que desvirar tudo. Ó, aqui eu já coloquei a costura de segurança, eu tive que desvirar no secador de cabelo. Se você ligar o secador de cabelo e tentar desvirar, fica bem molinho. Olha ali, ó, ficou. Eu tive que cortar só o forro, porque ficou o principal mais solto. Ó, como que eu fiz? Eu cortei. Daí eu já tenho que ver mais ou menos eu vou dobrar aqui, na verdade, para posicionar, para eu fazer depois a costura do fechamento, né? Então, mais ou menos o tamanho que vai ficar, a posição que vai ficar o zíper. E daí vou separar todo mundo desse jeito. Eu cortei ali, por quê? Porque eu preciso que o principal ele fique bem esticadinho, bem retinho. Se você deixar enrugado, fica feio. E daí esse corte eu optei por fazer bem em cima, aonde é uma parte que não é vista, mas mesmo assim eu usei cola de contato para não correr o risco, vai, não sei, né? Se a pessoa, não sei, eu pensei, vai que coloca alguma coisa e some. Então eu resolvi colar essa parte de cima para não correr risco. Quando você, depois de pronta, quando você abre, você não vê esse corte ali. Deixa bem esticadinho
e coloca o clips em todas elas. E depois que eu colar, aí sim eu vou colocar os meus tirantes. Veja, peguei a cola de contato ali, passei com o pincel bem na beiradinha, para não aparecer mesmo, para ficar uma coisa caprichadinha. Ó, aqui, bem próximo ali da costura, mas mais ou menos um meio centímetro, eu fiz uma marcação, que a partir dessa marcação eu vou fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, porque a gente precisa que essa costura seja bem retinha. E depois eu vou cortar nessa marcação azul. Então, primeiro eu costuro, depois eu corto. Por isso que eu falei para vocês que não precisava cortar as linhas ali já no começo, né? Se você tiver paciência, você vai cortar agora, depois que você costurar, daí você corta na linha azul, limpa tudo. Ó, então em cima já tá coladinho. E aqui eu só preencho de todo mundo com a linha azul. Aí eu fiz como necessaire, mas olha, ela ficou tão, tão chique que dá para usar até como carteira. Eu achei, ficou bonita mesmo. Achei que no vídeo ainda, o vídeo não colaborou tanto, assim, que fisicamente tá mais bonito. Ó, daí aqui eu costurei, daí já vou refilar. Então vão sair todas as linhas. Ó. Agora, depois que eu costuro, ó, passei ali meio pé de máquina. Meio pé não, é um pé de máquina. Aí eu vou colocar o viés. Primeiro eu costuro todo mundo, refilo e ainda eu vou ter que selar o zíper, porque eu não posso correr o risco desse zíper ele desfiar com o tempo. Ó, então ficou assim, ó, tudo bem caprichadinho. Aí nessa hora eu parei, daí eu fui almoçar com a minha mãe, daí depois eu continuei. Então a gente pode parar. No caso, se você, vamos dizer que é que eu comecei tarde mesmo, né? Comecei ali, acho que umas 10 da manhã, mais ou menos, por aí. Mas se você começa desde cedo, não é bom você tocar direto. Faça pausa. Daí nada melhor que sair um pouco passear, né? Volta, daí você continua. E daí, quando eu voltei, só era a parte do fechamento mesmo. Ó, então coloquei ali o viés. Vocês viram que eu cortei os cantinhos, né? Mas eu não cortei na costura, porque eu não posso, na hora que eu for desvirar, assenta melhor os cantinhos se você não tem aquele biquinho. Então ficou assim, com o viés todas elas. Uma eu já desvirei. Aí assim, nessa parte, quando eu fui desvirar, eu peguei e desvirei com o secador para facilitar. Muito obrigada para você que assistiu até agora, espero que tenha gostado. Façam, comentem se vocês gostaram e façam também para as professoras dos filhos de vocês, com certeza vão amar. Obrigada.